Olá a todos da imprensa, uma sessão atípica, né, a eleição das comissões aqui na Câmara Municipal, uma sessão diferente, sessão onde lamentavelmente optaram por retirar os expedientes naquele momento que os vereadores falam. Eu fui o voto contrário a essa retirada, inclusive que eu entendo ser antirregimental. Os vereadores não estavam participando de sessões ordinárias, que são o momento que a gente tem possibilidade de falar aquelas demandas que chegam da população para a gente desde o mês de dezembro, mas 10 vereadores optaram por retirar esses expedientes de forma antirregimental. Me posicionei de forma contrária, mas não tenho o que fazer. Em alguns casos desses a gente precisa acionar a justiça e nesse caso ali não cabia isso. Além disso, tivemos as eleições para as comissões permanentes, que são órgãos legislativos muito importantes aqui dentro da Câmara Municipal e dentro de qualquer casa legislativa. Nessas eleições, comumente os vereadores se reúnem antes para articular, verificar como que vão ficar as composições das comissões. Foi o que aconteceu hoje à tarde, mas lamentavelmente a gente viu que tem gente que não tem palavra aqui dentro da Câmara Municipal e não honra acordo. Acordo sem nada escuso, mas acordos de trabalho, para quem vai se identificar mais com uma pauta ou com outra e onde vai se encaixar. Pessoas que deram uma palavra à tarde, que é o caso do líder do prefeito, desonram sua própria palavra à noite. Essa postura me faz tomar uma decisão que eu anuncio agora publicamente aqui para a imprensa. Eu continuo com um bom relacionamento com o prefeito Rodolfo, mas eu anuncio que eu não faço mais parte da base liderada pelo vereador Moisés Tavares aqui na Câmara. São diferenças morais, éticas e ideológicas que nós temos que acabam impossibilitando que a gente caminhe junto dentro de um mesmo grupo político na Câmara Municipal. Além da diferença de palavra, que eu considero algo muito importante dentro da política, e hoje demonstrou ser uma diferença que nós temos também uma diferença ideológica muito grande. O vereador Moisés tem um posicionamento mais à esquerda e eu tenho dificuldade, óbvio, de chamar como líder alguém que tem um posicionamento mais para esse lado. Respeito, evidentemente, a gente vai continuar trabalhando da mesma forma que trabalhamos no ano passado, seguindo os nossos princípios e valores, mas já fica anunciado aqui que dentro da Câmara Municipal eu não componho mais uma base de governo. Reforço, continuo com um bom relacionamento com o prefeito Rodolfo, não tenho nenhum problema necessariamente com ele, mas essa decisão foi tomada depois das situações que aconteceram no dia de hoje. Após a sessão de hoje, então você se desvincula, está se desvinculando da base aliada do prefeito Rodolfo Mota? Eu continuo com um ótimo relacionamento com o prefeito, não tenho nada contra ele, mas a base aqui na Câmara, né, a liderança de governo é exercida pelo vereador Moisés Tavares. Eu não tenho como fazer parte de um grupo que é liderado por uma pessoa que eu não acredito nem eticamente, nem ideologicamente. Não faz sentido, por isso eu tomei essa postura. De qual situação o senhor está falando especificamente, vereador? Da eleição para as comissões permanentes. Hoje à tarde nós tivemos conversas muito tranquilas e sinceras a respeito disso. Foi conversado entre os vereadores algumas situações referentes a isso, especialmente com relação à Comissão de Finanças, com relação à Comissão de Educação, e a postura, para nossa surpresa, aqui no plenário tanto do vereador líder de governo quanto pelo que aparentemente foi articulado por ele, foi completamente diferente. Não faz sentido a gente caminhar com um grupo que te dá uma facada pelas costas na hora que a gente tem um combinado, que inclusive tinha sido correto e justo para todo mundo. O que foi acordado e o que mudou na hora da votação? Foi acordado que a Comissão de Finanças, Economia e Orçamento continuaria com a minha presidência, para que a gente continuasse fazendo o trabalho que foi feito ano passado, recorde histórico de pessoas nas audiências públicas, do orçamento, uma pauta que nós temos de identificação, e também foi acordado que eu ficaria como relator na Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social. Na Comissão de Justiça não houve acordo, então a gente sabia que ia para o voto para decidir a situação ali. Mas esses foram os acordos que foram desonrados, lamentavelmente, pelos vereadores, e daí eu cito, evidentemente, o líder do governo que teve papel de articulação nessa situação. Mas, então, essas foram as situações ali. Eu lamento inclusive porque, com todo respeito aos vereadores, mas tem vereadores que ocuparam posições que eu ocupava, que eu ocuparia nessa situação, que não tem uma identificação tão grande com as pautas das comissões que eles vão fazer parte. Então eu acredito que o trabalho das comissões vai ter um downgrade esse ano, mas a gente continua atuando normalmente, vamos atuar no plenário. Se o trabalho vai sair das comissões, ele vai vir para o plenário e as pessoas vão até conseguir ver o volume de trabalho legislativo que eu e meu gabinete fazemos, porque nós vamos trazer essas pautas daí para o plenário para discutir. Nesse momento você vai dar um trabalho de forma solita, seria isso? Na verdade, eu até acho isso interessante da gente colocar, porque eu sempre atuei com base nos meus princípios e valores, não com base em como alguém orienta as minhas votações. Então meu trabalho na prática continua o mesmo. Mas a gente tinha um grupo, uma sustentação que era feita em conjunto.
Hoje, reforço, eu não tenho uma divergência com o prefeito Rodolfo que me afaste do grupo dele, mas eu tenho uma divergência, e aí de forma muito clara e muito distante, do líder de governo. Não tem como você chamar de líder uma pessoa que você não acredita. Por esse motivo que eu me desvinculo hoje da base de governo na Câmara Municipal.